Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Eu sei que os meus irmãos neste momento estão reunidos para oferecerem a Deus o nosso culto, um culto que tradicionalmente nas terças-feiras tem como ênfase a oração. Estamos reunidos, portanto, cada um em seu lar, para oferecermos a Deus o nosso culto de oração. E eu quero, antes de tudo mais, orar com você. Peço aos meus irmãos que curvem a fronte, que fechem os seus olhos e nós vamos dar início a este momento com a palavra de Deus, orando. Falemos com Deus então. Senhor, nós te buscamos nesta hora e o fazemos ansiosamente. Confessamos a Ti os nossos pecados. Ei-los todos perante os olhos daquele que sonda todas as coisas, daquele para quem não há nada que esteja escondido. Expomos-nos, Senhor, de maneira consciente a Ti nesse momento e suplicamos Tua graça, o Teu perdão, e suplicamos, Senhor, a Tua misericórdia para este momento da humanidade e para este momento da Tua igreja e para este momento da nossa igreja. Ajuda-nos nesse momento a entender com clareza espiritual a Tua palavra, a fim de que sejamos edificados e desta forma adoremos ao Teu nome, regozijemo-nos em Tua presença e sejamos úteis à glória que há em Sua majestade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, agora, nesse momento, vamos nos dedicar à palavra de Deus. Na sequência, os meus irmãos farão suas orações, não é? E também intercederão conforme os pedidos que têm sido colocados lá no nosso grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp de toda a igreja. Em continuação às exposições de Romanos capítulo 8, aquelas que temos encaminhado nas terças-feiras da nossa quarentena, nós vamos nos dedicar hoje aos versículos 9 a 11. Então, de pronto, você vai abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e voltar os seus olhos para os versículos 9 a 11. Texto que diz assim, me acompanhe por favor, eu estou aqui com Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E até aqui o nosso texto. Agora, nós já sabemos, com base no versículo 4 de Romanos 8, que o preceito da lei só pode ser cumprido naqueles que andam segundo o Espírito, nunca segundo aqueles que andam segundo a carne. A razão disso, nós o vimos nos versículos 5 a 8. A razão disso é que a disposição dominante, o pendor, a inclinação daquele que não nasceu de novo, consiste tão somente de rebeldia para com Deus, de morte, morte espiritual, morte em delitos e pecados. Motivo pelo qual o versículo 8 do nosso texto anterior ainda concluiu que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, note também que Paulo vinha falando em termos gerais, termos genéricos, explicando conceitos e demonstrando a razão pela qual o preceito da lei não se cumpre no homem não regenerado.
Isso não quer dizer que os não regenerados, por favor, atentem a isso, isso não quer dizer que os não regenerados não possam se conformar externamente aos ditames da lei, mas que sua conduta nada tem a ver com aquela santidade que divisa, sobretudo, a glória de Deus. Nesse contexto, ainda dos versículos 5 a 8, Paulo vinha falando em termos meio que indefinidos, em termos genéricos. Ele estava dizendo os que se inclinam para a carne, os que se inclinam para o Espírito. Concluiu no versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora, em nosso texto, no versículo 9, o apóstolo se volta para os crentes romanos. E agora a conversa fica, digamos, muito mais pessoal, muito mais pastoral. Vós, porém, o porém, essa adversativa, serve para enfatizar que de modo algum esse é o caso daqueles irmãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E aí, em uma paráfrase, é como se o apóstolo estivesse dizendo, não é? É verdade que é impossível que aqueles que não são regenerados possam agradar a Deus. É verdade que seu estado é tão somente inimizade contra Deus. É verdade também que estes são incapazes de se sujeitarem à lei de Deus, mas, no entanto, todavia, porém, esse não é o caso de vocês. Vocês não estão na carne, mas no Espírito de Deus. É uma palavra pastoral, uma palavra que expressa a confiança de um pastor naquilo que Deus está fazendo, não é? No rebanho. Sim, esse não é o caso de vocês. E aqui nós temos um senso de segurança inserido nessa cláusula do apóstolo, grandioso, não é verdade? Agora, por favor, vamos atentar a isso, porque Paulo não deseja estimular nos crentes de Roma uma falsa segurança. Não é isso que está em jogo aqui. Aqui, o assunto se torna, eu repito, amorosamente pastoral, mas responsavelmente pastoral. E, ao mesmo tempo, o assunto ganha um tom profundamente solene por causa da condição que na sequência é estabelecida. Só é possível afirmar que vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aqui Paulo tem em vista, meus irmãos, aquela habitação permanente e redentora do Espírito Santo que ele menciona em outros lugares. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, por exemplo, ele disse: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa habitação, digamos, é a causa de toda a vida espiritual e sempre esteve no povo de Deus de todos os tempos. Porque sem ela, eu friso, não há vida espiritual. Eu já tive a oportunidade de explicar isso para os meus irmãos noutros momentos, não é? E então essa habitação é dita em termos de um selo, pelo apóstolo Paulo, não é? De um penhor também, e aqui em Romanos capítulo 8, versículo 23, é dita também em termos de primícias do Espírito, e sobre isso também eu já conversei com vocês noutros momentos, mas o que quero frisar nesse momento é que o que está em jogo é aquela habitação permanente do Espírito de Deus no povo de Deus de todos os tempos e em todos os tempos. Mas o ponto a ser esclarecido nesse momento é que se o Espírito de Deus não habita a pessoa, não importa quão religiosa ela seja, não importa quão conhecedora da ortodoxia cristã ela seja, não importa quão ativista e quão engajada nas causas mais nobres da humanidade ela seja também. Se o Espírito de Deus não habita a pessoa, ela simplesmente
não está no Espírito, não pode estar no Espírito, ela é inimiga de Deus e não pode agradar a Deus. E como se já não tivesse dito assim de forma suficientemente clara, Paulo ainda acrescenta que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por favor, veja se você vai acompanhando aqui comigo o raciocínio do apóstolo, não é? A inferência aqui é no seguinte sentido, preste atenção, quem pertence a Cristo tem habitando em si o Espírito de Cristo. Quem tem habitando em si o Espírito de Cristo está no Espírito ou anda no Espírito. E quem está e anda no Espírito cumpre o preceito da lei e dessa forma agrada a Deus. É esse que pode ter, não sem razão, um senso de segurança. É quanto a este que se diz, nenhuma condenação há. Agora, o inverso disso também é verdadeiro, porque aquele que não pode agradar a Deus e nutre desprezo por sua lei, não está no Espírito e nem anda no Espírito, mas está e anda na carne. Aquele que não está e nem anda no Espírito, mas está e anda na carne, não tem o Espírito de Cristo habitando em si. E se o Espírito de Cristo habitando em si não existe em tal pessoa, ela não pertence a Cristo. Essa pessoa não pode alimentar nenhum tipo de segurança, e é por isso que Paulo estabelece essa condição de maneira tão enfática aqui no ponto. E por fim, é também digno de nota que o Espírito Santo é tanto chamado no versículo 9 de Espírito de Deus como de Espírito de Cristo. Essas designações para o Espírito Santo comunicam duas verdades. A primeira é que se nós considerarmos que Deus o Pai e Jesus Cristo são pessoas distintas como de fato são, é também necessário concluir que o Espírito Santo é também uma pessoa distinta, com personalidade autônoma das demais pessoas da Trindade, porque ele é o Espírito de Cristo e ele é o Espírito de Deus. Deus, o Pai, e Cristo são pessoas distintas. Agora, a segunda conclusão a que quero chegar com os meus irmãos é que o Espírito está, em essência, para o Pai do modo como está para Jesus Cristo, porque ele é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. E essa ideia confirma tanto a divindade de Jesus como a divindade do próprio Espírito Santo. Então, note aquilo que nós já conversamos aqui, por favor. O versículo 9 de Romanos, capítulo 8, o apóstolo se volta para os crentes de Roma de uma maneira muito pastoral, amorosa e ao mesmo tempo responsável. Ele não quer ninguém alimentando um falso senso de segurança. É verdade que nenhuma condenação há, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode ter falsa segurança, é perigoso nutrir uma falsa segurança. E então o apóstolo diz, não, esse não é o caso de vocês. Vocês não estão na carne, mas vocês não estão na carne se o Espírito de Deus habitar em vocês. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Agora, será que nós podemos afirmar que o Espírito de Deus está em nós? Se nós pudermos afirmar que o Espírito de Deus está em nós, disso resulta duas consequências, e é isso que nós temos aqui nos versículos 10 e 11. Por favor, me acompanhem. Lá no versículo 9, segunda parte, Paulo colocou a realidade em termos negativos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se o Espírito de Cristo estiver em nós, então, quais são as implicações da presença, da habitação permanente do Espírito de Cristo em nós? É isso que está aqui nos versículos 10 e 11.
Se, porém, Cristo está em vós, é assim que tem início o versículo 10, versículo 11, se habita em vós o Espírito, etc. Então, a questão agora passa a ser a seguinte: se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não pertenço a Cristo. Agora, se eu tiver o Espírito de Cristo habitando em mim, quais são as consequências disso? E aqui no versículo 10, nós ficamos sabendo que a presença do Espírito de Cristo faz a habitação do próprio Cristo ser uma realidade. Note comigo, lá no versículo 9, nós estávamos falando da habitação do Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, e o versículo 10 nós temos, se porém Cristo está em vós. Paulo pôde falar nesses termos e intercambiar a presença do Espírito de Cristo e de Deus com a presença do Cristo, pelo fato, meus irmãos, de que é o Espírito de Deus que torna a presença de Cristo ser uma realidade. Porque o Espírito é o Espírito de Cristo, quando ele habita em nós, isto significa também a habitação do próprio Cristo. Então nós podemos dizer que Cristo habita os crentes por meio do Espírito. Mas, eu volto à minha pergunta: se eu puder afirmar que o Espírito de Deus está em nós, quais são as consequências disso, não é? Pois bem, é isso que nós temos aqui. Se Cristo está em nós, a primeira consequência destacada na passagem é esta que está no versículo 10. Eu vou ler. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Aqui eu já antecipo para os meus irmãos que eu sigo aqueles comentadores que afirmam que a palavra espírito, no versículo 10, deveria ser traduzida com E maiúsculo, para informar que o termo está se referindo ao Espírito de Cristo, ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Também informo aos meus irmãos que o termo justiça, bem menos controvertido, já que o termo justiça reflete o tema da carta de Romanos, é a justiça de Cristo imputada ao pecador. Então, eu proponho, na linha daqueles estudiosos que traduzem Espírito com E maiúsculo, eu proponho que Paulo está dizendo que naquele em quem Cristo habita, embora possua um corpo que carrega em si uma sentença de morte por causa do pecado, veja bem, aquele em quem Cristo habita, porque é habitado pelo Espírito de Cristo, e por isso aquele em quem Cristo habita, conquanto possua um corpo que carrega em si a semente da morte, que carrega a morte, e carrega a morte por causa do pecado. O Espírito é vida. Note, o Espírito é vida. Mas o Espírito é vida por causa da redenção de Jesus Cristo, por causa da justiça. Por causa da justiça adquirida na redenção de Jesus Cristo, na vida, na morte e na ressurreição de nosso Senhor. E isso parece significar, meus irmãos, que já no tempo presente, por causa da obra de Cristo, há uma vida operante. Há uma vida operante suficientemente capaz de fazer frente à morte que o nosso corpo carrega. Aquilo que já foi dito no versículo 2, eu quero ler com os meus irmãos para relembrá-los. Romanos 8, versículo 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito é vida, e o Espírito é vida porque ele é o Espírito da vida. É melhor dizer o contrário. O Espírito é o Espírito da vida porque o Espírito é a vida. Então, note aqui comigo que aquilo que foi dito lá no versículo 2, agora nós estamos entendendo que decorre da habitação permanente do Espírito Santo no crente, o que corresponde também à habitação de Cristo. Então, no versículo 10 nós temos
a primeira consequência de nós sermos habitados pelo Espírito de Cristo. Se o Espírito de Cristo não habita em você, você não pertence a Cristo. Agora, se você puder afirmar que o Espírito de Cristo habita em você, então você também pode dizer que o Espírito Santo em você é vida. E ele é o Espírito da vida. E ele é o Espírito que concede vida conquanto você ainda exista com esse corpo que carrega uma sentença de morte. E o Espírito opera a vida e faz frente, faz resistência à morte que você carrega por causa da redenção que há em Cristo Jesus, por causa da justiça. Final do versículo 10. Agora, há ainda uma outra consequência da habitação permanente do Espírito Santo no crente. Ela está aqui no versículo 11. Aqui, lá no versículo 11, o apóstolo começa dizendo: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí você já percebe que o Espírito de Deus, o Pai, o Espírito de Deus, o Pai, é a pessoa do Espírito Santo, que volta a ser a pessoa de Deus, o Pai. Paulo já tinha denominado o Espírito Santo de Espírito de Deus no versículo 9. Então, não tem a menor dúvida, o Espírito Santo é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito de Deus, o Pai, mencionado como aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Deus, o Pai, Paulo diz, o mesmo que ressuscitou a Jesus, o que ele vai fazer? Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, cuidado aqui nesse ponto. Tem um detalhe. O corpo da ressurreição é, em algum sentido, uma continuação deste corpo. Por isso, a qualificação de corpo mortal. O corpo que será vivificado na consumação dos séculos é o corpo mortal, que hoje é habitado pelo Espírito Santo. Além disso, notemos também que há uma correlação entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos crentes na consumação dos séculos. A ressurreição de Jesus estabelece a certeza da nossa ressurreição, mas somente se habitar em nós o Espírito de Deus, o Pai, que é o Espírito de Cristo, por meio de quem seremos ressuscitados. Então, olha qual é a conclusão. A conclusão é: o apóstolo Paulo estava firme no sentido de que os crentes de Roma não estavam na carne, mas nem por isso eles deveriam ser levianos no que tange à autoavaliação, porque Paulo só poderia afirmar que eles não estavam na carne somente se o Espírito de Deus de fato habitasse neles. Esse é o nosso caso também. O Espírito de Deus habita em você? Se você puder dizer que o Espírito de Deus habita em você, então a conclusão é que, já que somos habitados permanente e redentoramente pelo Espírito de Deus, há uma dupla certeza de vida. Há uma dupla certeza de vida. Já há no presente uma operação vivificante, embora carreguemos nós a morte em nosso corpo. E na consumação dos séculos, seremos ressuscitados e receberemos um corpo imortal, a partir do presente corpo mortal. A ideia de continuação está bastante clara no texto, não é? Eu digo continuação entre o corpo da eternidade e o presente corpo. Há uma continuação, mas nós sabemos também que esse não é o lugar onde o apóstolo explora o tema da ressurreição dos corpos. Ele falou muito mais a respeito em 1 Coríntios capítulo 15. E lá nós ficamos sabendo que há continuidades, mas há também descontinuidades. Há uma novidade no corpo da ressurreição dos corpos, embora esse corpo ressurreto seja uma continuação.
E no nosso texto, em Romanos capítulo 8, Paulo estabelece a ressurreição de Jesus como um parâmetro para a ressurreição que todos os crentes hão de experimentar na consumação dos séculos. Mas a grande tônica da passagem aqui, meus irmãos, é esta condicional se. Veja, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se, porém, Cristo está em vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A habitação do Espírito, Paulo quer dizer, é uma condição absolutamente necessária à salvação. E como sabemos que a vida do Espírito é operante em nós por causa da obra de Cristo, sem a habitação do Espírito, não há nenhum tipo de esperança. Sem a habitação do Espírito, não houve justificação no passado. Não pode haver santificação no presente. Tampouco haverá glorificação no futuro. Tudo porque, em nosso texto, a presença do Espírito Santo é uma condição absolutamente necessária à salvação. E os meus irmãos já sabem que quando digo a presença do Espírito Santo, eu estou falando naquela habitação permanente e redentora da atuação do Espírito Santo em você, meu irmão, como resultado da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu gostaria de dizer todas estas coisas para os meus irmãos, olhando no rosto de cada um, captando o olhar de cada um, falando aos olhos de cada um, não apenas aos ouvidos, mas por ora, até que o nosso Deus restaure a nossa sorte, nós também precisamos fazer como o salmista, nós precisamos pendurar a nossa harpa no salgueiro e sentir saudade da nossa terra. Esteja nesse momento orando ao nosso Deus por isso. Que o Senhor restaure a nossa sorte, restaure a sorte de Sião. Enquanto isso, é momento de quebrantamento. Vamos orar. Senhor, nós te buscamos nesta hora. Te louvamos, Senhor, porque tu nos dás esta oportunidade para, juntos em nosso lar, abrirmos a palavra de Deus e recebermos a tua instrução. Que ela nos seja clara, poderosa, impactante, edificante, que gere em nós aquela adoração mais profunda, aquele regozijo que sente somente aquele que é uma habitação permanente do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, do Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, do Espírito que faz a presença de Jesus ser real dentro de nós. Ajuda-nos nesse momento difícil, destes dias difíceis. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, um fortíssimo abraço em todos vocês. Deus abençoe.